Tenha empatia pelos outros, mas seja rigoroso consigo mesmo. Você já se encontrou naquela situação em que parece que todos recorrem a você como se fosse a única pessoa no mundo capaz de resolver seus problemas? Mas, quando você precisa do apoio dessas mesmas pessoas, percebe que elas estão sempre indisponíveis. Nesses momentos, é possível se sentir explorado, e talvez você realmente esteja sendo. O desafio é aprender a lidar com pessoas manipuladoras e identificar onde elas se fazem presentes, seja em relacionamentos, na família ou no ambiente de trabalho. Em algum momento, inevitavelmente, você vai se deparar com elas. No entanto, não é necessário adotar uma postura áspera. Existe uma abordagem mais sábia, um método que um verdadeiro estoico empregaria. Assim como o mítico escudo égide na mitologia grega servia de proteção, podemos utilizar uma ferramenta semelhante para nos resguardar desse tipo de indivíduo, recorrendo ao estoicismo. Então, meus amigos, meu nome é Hugo Rodrigo. Peço que se inscrevam no canal e vamos começar. A armadilha da gentileza excessiva. No estoicismo, a moderação é uma virtude-chave. A gentileza excessiva pode levar a situações onde indivíduos se aproveitam de sua boa vontade, o que pode resultar em esgotamento e ressentimento. É importante ser generoso, mas igualmente vital reconhecer e respeitar seus próprios limites. O estoico se esforçaria para encontrar um equilíbrio, oferecendo ajuda e apoio sem comprometer seu próprio bem-estar e princípios. No coração pulsante de uma cidade moderna, onde as luzes nunca se apagam e o ruído nunca cessa, vive uma alma que busca equilíbrio em um mundo de extremos. Esta alma, embora não nomeada, carrega consigo uma centelha de sabedoria antiga em um cenário contemporâneo. Uma sabedoria que fala de moderação, autoconhecimento e a virtude de viver de acordo com a natureza. Nossa história começa em uma manhã comum, onde a brisa suave mal consegue cortar a fumaça e o barulho das ruas. No coração da cidade, essa pessoa reflete sobre a essência da generosidade e da bondade, ponderando sobre um ensinamento antigo, que a moderação é uma chave mestra para uma vida virtuosa. Para tudo existe um limite, até mesmo para a gentileza, pensa ela, recordando-se das palavras de Sêneca. É uma espécie de gentileza saber quando parar de ser gentil. À medida que o dia avança, nosso protagonista se depara com inúmeras oportunidades de praticar essa gentileza. No entanto, cada gesto de boa vontade parece apenas convidar mais demandas, mais pedidos de ajuda, mais expectativas. Até que ponto minha generosidade ajuda? E a partir de quando começa a me prejudicar? Questiona-se enquanto lembra de um dito de Epicteto. Não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece conosco que importa. Então, vem a lembrança de Marco Aurélio, que, em meio aos deveres de um imperador, encontrou tempo para refletir sobre a natureza da existência humana e a importância de viver de acordo com seus princípios. Perde-se a oportunidade de fazer o bem ao tentar fazer o bem demais. Reflete considerando como a generosidade desmedida pode levar a um esgotamento pessoal, deixando pouco espaço para a autorrenovação e, paradoxalmente, diminuindo a capacidade de ser útil aos outros. Neste momento de introspecção, ela encontra um velho amigo, um companheiro de reflexões, que observa seu dilema e oferece uma perspectiva. Lembre-se do ensinamento de Aristóteles sobre o meio-termo. A virtude reside no equilíbrio, não no excesso ou na deficiência. A generosidade desenfreada pode tornar-se tão viciosa quanto a avareza. A conversa se desenrola e nosso filósofo urbano chega a uma conclusão. Para ser verdadeiramente generoso, devo primeiro ser generoso comigo mesmo, respeitando meus limites e cultivando minha própria fortaleza interior. Ela percebe que, ao estabelecer limites saudáveis, não só protege seu próprio bem-estar, mas também assegura que sua generosidade seja sustentável e genuína. Ao cair da noite, ela caminha sozinha contemplando a jornada do dia. A cidade ao redor ainda está agitada, mas em seu coração há um oásis de tranquilidade.
Ela entende agora que a verdadeira gentileza não se mede pela quantidade de atos realizados, mas pela qualidade e intenção por trás deles. A bondade genuína flui naturalmente, sem forçar ou esgotar o espírito. Ela sussurra para si mesma, encontrando paz na sabedoria estoica que equilibra a gentileza com a moderação. Assim, nossa história não termina, mas continua em cada ato de equilíbrio, em cada momento de autoconhecimento, na eterna busca por viver uma vida virtuosa em meio ao caos do mundo moderno. Este é o caminho do estoico moderno, uma jornada não apenas de mente, mas de coração, onde a maior lição é aprender a ser gentil consigo mesmo, tanto quanto se é com os outros. Aprofunde-se ainda mais sobre o conhecimento estoico, adquirindo nosso e-book. Vou deixar o link nos comentários para que você possa se tornar uma pessoa ainda mais sábia. A arte de dar sem expectativas. Os estoicos valorizam a ideia de agir de acordo com a natureza, incluindo a natureza humana, que envolve a socialização e o apoio mútuo. No entanto, eles também enfatizam a importância de não se apegar aos resultados de suas ações. Dar sem esperar nada em troca reflete uma compreensão de que o valor da ação está na ação em si, não no reconhecimento ou recompensa que pode vir dela. Em um mundo onde a reciprocidade é frequentemente vista como um dado adquirido, a prática de dar sem expectativas emerge como um farol de autêntica generosidade e compaixão. Esta história não é sobre personagens fictícios, mas sobre cada um de nós, enfrentando o desafio diário de transcender nossos próprios desejos em prol de um bem maior, um tema que ressoa profundamente com os princípios do estoicismo, numa era definida pela busca incessante de reconhecimento e recompensa. A ideia de agir sem a expectativa de receber algo em troca pode parecer não apenas contraintuitiva, mas quase revolucionária. A ação correta é uma recompensa em si, ecoa a voz da sabedoria antiga, lembrando-nos das palavras de Marco Aurélio, que nos aconselha a realizar cada tarefa como se fosse a última, sem distração, sem anseio pela aclamação dos outros, mas com a grandeza e a justiça guiando nossas ações. Imagine o ato simples de plantar uma árvore. Você não verá sua plenitude em sua vida, mas você planta mesmo assim. Por quê? Porque entender que o valor da ação reside na ação em si é compreender um princípio fundamental do estoicismo. Somos feitos para cooperar, como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as fileiras de dentes superiores e inferiores. Agir contra uns aos outros é contrário à natureza, afirmou Marco Aurélio, enfatizando a importância da cooperação e do apoio mútuo sem expectativa de retribuição. Mas como podemos cultivar esta nobre qualidade em nós mesmos? A resposta jaz na prática deliberada e na reflexão constante sobre nossas motivações. Quando fazemos o bem, não fazemos para que os outros possam notar, mas porque o bem em si é um ato valioso, poderia sugerir Epicteto, nos encorajando a examinar nossas intenções e a purificar nossos desejos, para que nossos atos de bondade nasçam não da busca por validação, mas do reconhecimento de nossa conexão fundamental com os outros. E aqui, em meio à cacofonia da vida moderna, emerge uma conversa imaginária entre um mentor e seu aprendiz, debatendo a natureza do dar verdadeiramente altruísta. Mas como saber se estou agindo sem expectativas? Questiona o aprendiz, buscando clareza em meio à complexidade das interações humanas. Observe seus sentimentos quando o reconhecimento não vem. Sente-se diminuído, irritado ou talvez indiferente? A verdadeira generosidade, aquela que flui do coração, permanece inabalável, pois seu valor não depende da recepção, mas da própria oferta, responde o mentor, guiando o aprendiz por um caminho de autoconhecimento e liberação das amarras do ego. Dar sem esperar nada em troca, então, é um ato de liberdade. Liberta-nos da prisão das expectativas e abre nossos corações para a alegria pura de contribuir para o bem-estar dos outros, um tema que ressoa não apenas com os estoicos, mas com todos que buscam viver uma vida de significado e propósito. Ao final deste dia, e de todos os dias que virão,
que possamos refletir sobre nossas ações e intenções, inspirados pela sabedoria de filósofos passados e presentes. Que a arte de dar sem expectativas se torne não apenas uma prática, mas um modo de vida, enraizado na compreensão profunda de que somos, de fato, partes de um todo maior, ligados pela nossa comum humanidade. E nessa compreensão, encontramos não apenas a essência do estoicismo, mas a chave para uma existência verdadeiramente plena e significativa. A necessidade de estabelecer limites. Para os estoicos, a sabedoria reside na compreensão e aceitação do que está dentro e fora de nosso controle. Estabelecer limites saudáveis é uma maneira de exercer controle sobre a própria vida e garantir que se possa ser útil aos outros sem ser explorado. Reconhecer quando e como dizer não é crucial para manter a própria saúde mental e física, permitindo-nos ser mais eficazes onde realmente importa. Em um mundo repleto de demandas incessantes e expectativas ilimitadas, a arte de estabelecer limites emerge como um farol de sabedoria, iluminando o caminho para uma vida de equilíbrio e propósito. Esta narrativa não é sobre personagens fictícios, mas sim sobre nós mesmos navegando pelas complexidades de nossas interações diárias, armados com a perspicácia e a resiliência dos estoicos. No cerne da filosofia estoica, jaz a distinção crucial entre o que está sob nosso controle e o que não está. Algumas coisas estão em nosso poder enquanto outras não, nos lembra Epicteto, um escravo que se tornou um dos filósofos mais influentes de sua época. Essa percepção simples, mas profundamente libertadora, serve como o fundamento sobre o qual podemos construir a prática de estabelecer limites saudáveis. Imagine por um momento que você está diante de um rio caudaloso. Na outra margem estão suas obrigações e responsabilidades, clamando por sua atenção. Você tem uma ponte, construída pela sabedoria de saber onde traçar a linha entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo. Não é que devamos a qualquer momento abandonar nossas responsabilidades ou recusar nossa ajuda. Você reflete ecoando o pensamento de Marco Aurélio, mas devemos fazê-lo de uma maneira que preserve nossa própria integridade e bem-estar. Neste cenário surge a questão: como então estabelecemos esses limites sem cair na insensibilidade ou no egoísmo? A resposta reside na intenção por trás de nossas ações. Faça tudo com um coração justo e, se possível, com alegria, mas sempre com uma compreensão das limitações impostas pela consideração própria e pela justiça, poderia aconselhar Sêneca, lembrando-nos de que o respeito por nós mesmos e pelos outros é a pedra angular sobre a qual os limites saudáveis são construídos. À medida que o dia avança, encontramos oportunidades para praticar essa sabedoria. Uma solicitação de um colega chega, seguida por outra e mais outra. Cada pedido parece razoável, mas juntos eles ameaçam submergir a ponte que você construiu. É neste momento que as palavras de Epicteto ressoam mais uma vez. Lembre-se de que recusar não é apenas um direito, mas muitas vezes um dever, um ato de respeito por si mesmo e pelos limites naturais da sua capacidade de ajudar. Assim, armado com a clareza estoica, você começa a dizer não quando necessário, não como uma rejeição, mas como um ato afirmativo de autopreservação e autenticidade. Cada não pronunciado com compaixão e firmeza reforça a ponte, tornando-a mais resistente às enchentes de demandas externas. Ao final do dia, enquanto o sol se põe lançando longas sombras sobre o rio, você contempla a jornada que fez. Estabelecer limites, percebe? Não é apenas sobre proteger seu tempo e energia, mas sobre honrar a si mesmo e aos outros, reconhecendo a beleza e a importância de cada pessoa, incluindo você viver de acordo com sua própria natureza e capacidades, para abraçar a sabedoria estoica de conhecer e respeitar nossos próprios limites. Pois ao fazê-lo, não apenas salvaguardamos nosso bem-estar, mas também nos tornamos mais capazes de oferecer nossa ajuda e presença de maneira verdadeira e significativa. E assim, no equilíbrio entre dar e reter,
entre sim e não, encontramos o caminho para uma vida de propósito, dignidade e, acima de tudo, sabedoria. O perigo de ser visto como excessivamente disponível. A disponibilidade constante pode levar a uma desvalorização de seu tempo e energia. Os estoicos acreditam que cada momento é precioso e deve ser vivido com propósito. Ao ser excessivamente disponível, corre-se o risco de não apenas ser sobrecarregado pelas demandas dos outros, mas também de negligenciar o crescimento pessoal e as responsabilidades próprias. Aprender a dizer não é essencial para preservar o próprio tempo e dedicá-lo a atividades que estão alinhadas com seus valores e objetivos. Onde a linha entre a presença e a acessibilidade se torna cada vez mais tênue, emerge uma reflexão profunda sobre a essência de nosso tempo e energia. Esta história, tecida a partir dos fios da sabedoria estoica e enriquecida com as percepções de pensadores além de sua era, é um convite à contemplação sobre o valor da disponibilidade e os limites que definem nossa existência. Neste cenário, onde cada momento carrega o potencial para a ação significativa, a tentação de estar sempre disponível, sempre ao alcance, nunca dormindo, revela-se não como uma virtude, mas como uma potencial armadilha. Como um arco, a mente humana se desgasta com o uso constante e encontra sua força na renovação. Poderia dizer Sêneca, alertando sobre o perigo de se estender além de nossas capacidades, esquecendo que até o arco mais resistente precisa de repouso para manter sua tensão e eficácia. A disponibilidade excessiva, então, é como navegar em um vasto oceano sem bússola. Pode-se facilmente perder de vista o destino, tornando-se à deriva nas correntezas das exigências alheias. Aquele que não tem um porto ao qual está navegando, nenhum vento é favorável, lembraria Sêneca. Sugerindo que, sem uma direção clara, nossa energia é dispersada pelas ondas caprichosas do acaso e das demandas externas. E então, num diálogo imaginário entre a sabedoria antiga e a modernidade, emerge a voz de Albert Einstein, que, embora não estoico, compreendeu a preciosidade do tempo. Não é que tenhamos pouco tempo, mas perdemos muito. Esta reflexão ressoa com a necessidade de discernir, de escolher com propósito, onde dedicamos nossa presença, lembrando-nos de que o tempo, uma vez gasto, é uma das poucas coisas que não podemos recuperar. Neste ponto, a narrativa nos conduz a um momento de escolha, um cruzamento onde devemos decidir entre a incessante demanda do mundo e o chamado silencioso de nossos próprios valores e aspirações. A arte de viver bem e a arte de morrer bem são uma só, diria Epicuro, um contemporâneo do pensamento, incentivando-nos a viver cada momento como se fosse simultaneamente nosso primeiro e nosso último, investindo nosso tempo e energia em atividades que refletem nosso verdadeiro eu, nossas paixões e nosso propósito. É aqui que a história alcança seu clímax, não num evento espetacular, mas na tranquila decisão de dizer não, de estabelecer limites, de honrar nosso próprio tempo como o recurso finito e precioso que é. A aprendizagem de preservar o próprio tempo, dedicando-o a atividades alinhadas com nossos valores e objetivos, é um ato de coragem e autorrespeito. Tudo o que realmente pertence a nós é o tempo. Mesmo aquele que nada tem mais, ainda o possui, afirma Baltasar Gracian, ecoando a importância de governarmos nosso tempo com sabedoria e discernimento. Neste desfecho, ao optar por uma presença intencional em vez de uma disponibilidade indiscriminada, encontramos uma liberdade verdadeira. Livres das amarras da expectativa alheia, somos capazes de explorar o potencial de nossa própria existência, cultivando nosso crescimento pessoal, perseguindo nossas paixões e cumprindo nossas responsabilidades com renovada energia e foco. Em cada decisão consciente que fazemos, em cada limite que estabelecemos, em cada não que pronunciamos com gentileza, mas firmeza. Porque aprender a dizer não é, em última análise, um poderoso sim para nós mesmos, para nossa jornada de crescimento e para a vida que escolhemos viver. A visão estoica
nos encoraja a buscar um equilíbrio na maneira como expressamos nossa gentileza. Isso implica em sermos generosos e prestativos, mas sem sacrificar nosso bem-estar ou princípios. A ideia é agir com intenção, reconhecendo o valor intrínseco de nossas ações, independentemente das recompensas externas. Isso nos leva a uma vida mais autêntica e significativa, onde podemos contribuir para o bem comum enquanto cuidamos de nós mesmos. Em última análise, os estoicos nos lembram que a verdadeira sabedoria reside em viver de acordo com a natureza, incluindo nossa natureza social, mas fazendo isso de uma maneira que preserve nossa integridade e liberdade interior. Meu nome é Hugo Rodrigo e essa foi minha contribuição. Para mais sabedoria, inscreva-se. E se deseja contribuir de alguma forma, escreva "Eu estou aqui". Deixo essa sugestão de vídeo e até a próxima.